A Bíblia mostra claramente que Deus deseja destruir em breve esse poderosíssimo império religioso mundial de falsidade. Como se dará este espantoso evento? Segundo a profecia bíblica, Deus usará uma fera, simbólica de 7 cabeças e 10 chifres, representada pela ONU, Organização das Nações Unidas, para desferir um duro golpe contra toda sorte de religião que não se enquadra nos princípios da Palavra de Deus, representada na Bíblia por uma meretriz, que significa mulher que pratica o ato de amor por dinheiro. Isso quer dizer que todas as denominações que se mantêm financeiramente dos fiéis é uma meretriz. É provável que seus suntuosos e admirados templos sofram destruição, quando Deus incutir o seu pensamento nos corações mentais dos governantes políticos. À vista das pessoas que não estão observando o fiel cumprimento das profecias bíblicas concernentes ao fim da religião, este ato transparecerá espantoso e estranho, porém, para os que acreditam não lhes causará espanto nem admiração. Apocalipse capítulo 17 versículo 16, 17. Os fatos que ocorreram na cidade de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo prefigura o que ocorrerá com a religião. Na época, Jesus alertou as pessoas que se retirassem da cidade, quando vissem Jerusalém sitiada pelos exércitos romanos. Aqueles que acataram o aviso e se retiraram, foram salvos da destruição. Noutra ocasião, a poderosa cidade de Babilônia também sofreu destruição pelas mãos de um governante por nome Ciro. Interessante é que nestes casos, e noutros, a Bíblia diz que Deus foi quem tensionou estes governantes poderosos a destruírem aquelas cidades por estarem impregnadas de corrupção, violência, imoralidade, sobretudo, de idolatria e de fraudes religiosas. Entretanto, faço uma pergunta: será que o mundo atual não está semelhante àquelas cidades? Sem sombra de dúvidas, se dermos uma simples olhada veremos sem nenhum esforço a proliferação indiscriminada de templos religiosos por toda parte, mas, em compensação, o que aflora no seio da sociedade é o egoísmo, a imoralidade, e acima de tudo a violência. E por isso afirmo que os sintomas de tanta violência é por falta da verdadeira religião. Contudo, a religião não teve minimamente a capacidade de religar o homem a Deus como a própria palavra religião se traduz. As palavras proféticas do apóstolo Paulo quando disse que nestes últimos dias as pessoas teriam uma forma de devoção piedosa, mas se mostrariam falsos para com o seu poder, estão se cumprindo em grande escala, segundo a Timóteo 3, 5. Na verdade, o que está errado em si não é simplesmente a religião, mas a religião falsa, até porque o próprio Cristo foi uma figura religiosa. A árvore que não produz fruto excelente serve apenas para ser cortada e lançada ao fogo, de modo que a religião falsa se enquadra exatamente nessa situação, pois seus frutos têm sido imprestáveis, e, portanto, em breve, será destruída completamente, para nunca mais enganar, fazer guerras e terrorismo. Perante a gravíssima situação poderá se perguntar: ainda me apego a uma organização religiosa manchada por ensinos que identifica como a parte da religião babilônica? Mesmo que não participe de seus rituais, mas continua acreditando em seus ensinamentos antibíblicos e suas tradições que desonram o nome de Deus, deveras poderá estar correndo sérios riscos. Por outro, não seria solução correr para o ateísmo que cresce como uma onda, mas para a religião que tem as qualidades que Deus aprova. Para encontrar essa religião, precisa observar se tem algumas das características seus membros mantêm a neutralidade política e militar. Tem profundo respeito pela Bíblia e confia como a palavra genuína de Deus? Acreditam que somente o reino de Deus solucionará os problemas da humanidade? Medite na palavra de Jesus sobre as referidas perguntas, e, se a religião que você pertence não é caracterizada pelas qualidades descritas, repense-a imediatamente, e procure a religião que tem aprovação de Deus. A verdadeira Igreja de Deus é sem placa, sem comércio, sem vendas de CD, DVD, a Igreja de Deus não é associada a organizações humanas, nem associadas às convenções, e igreja não é prédio, nem construção. Muito menos a placa de denominação. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Aqui Jesus não estava falando da estrutura material, nem de organizações humanas. Ouça o que Jesus disse sobre a estrutura material. Em Mateus capítulo 24 versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E em Mateus 26, 61, e disseram este disse eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. Marcos 14, 58, nós ouvimos-lhe dizer eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Esses versículos nos mostram que a estrutura material não seria mais a casa de Deus. Atos 7, 48 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Na morte de Jesus na cruz, numa sexta-feira, o véu que nos separava da presença de Deus se rasgou, e então em 3 dias isso no domingo, na ressurreição, foi edificada a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja de Cristo é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. E o Evangelho tem preparado a igreja para se apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo Jesus segundo a Coríntios 11, 2, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Filemon 1, 2, e a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A igreja que é o corpo de Cristo. Colossenses 1, 24 se reunia em casa. 1 Coríntios 3, 17 se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos o templo de Deus, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. Conclusão: ninguém pode fundar uma igreja, pois a igreja já foi fundada por Jesus, e essa igreja é eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Amém.